Cheguei. Dica de imposto de renda de número 2. Regra básica do imposto de renda. Olha, essa regra é básica, é simples, mas você vai ver a tamanha importância, porque entendendo essa regra, você vai perceber que vai dar para fazer opções por várias alternativas para fazer a sua melhor declaração. Então acompanhe. Daqui por diante, o raciocínio é o seguinte: toda pessoa ou todo contribuinte tem nas suas costas uma sacola e nessa sacola contém 3 elementos. Guarde bem, memorize. 1, bens. 2, rendas. E 3, despesas. E para onde ela for, levará consigo sua sacola. O que eu quero dizer com isso? É que, digamos, pai, mãe e filho, certinho? Aquele filho, de repente, ele tem bens, ou tem só despesa, ou tem bens, despesas e rendas. E aquele filho poderia fazer a sua própria declaração, mas ele poderia entrar como dependente, por exemplo, do pai. Aí, ele leva essa sacola para dentro da declaração do pai. Ou seja, na declaração do pai vai ter que somar os bens, inclusive do filho lá. Tem que somar a renda do filho ao do pai. Tem que somar as despesas do filho ao do pai. Tá vendo? Para onde ele vai, ele leva consigo a sua sacola. Beleza? Então, vamos colocar isso em prática que fica mais fácil. Aqui está um exemplo. Pai, mãe e filho. Todos têm renda salarial, todos têm bens e todos têm despesas médicas. Beleza? Situação número 1, declaração em separado. Situação número 2, declaração em conjunto. Situação número 3, declaração em separado com o filho dependente da mãe. Observação. Quando se fala em declaração em separado ou em conjunto, estamos falando de declaração do casal, de quem tem cônjuge, tá bom? Então, em primeiro lugar, para que se fale em declaração em conjunto, significa dizer que ambos têm rendimento tributável, e aqui ambos têm salário, tá ok? Agora, quando um dos cônjuges, não tiver rendimento tributável, não se fala em declaração em conjunto. Pode sim, o que não tem renda, entrar como dependente. Aí, não quer dizer que seja uma declaração em conjunto, que você não está juntando renda de quem tem com quem não tem. Quem não tem está entrando aí como dependente. Agora, para que se fale em declarar em conjunto, é porque ambos têm rendimento tributável, e isso tem que estar bem claro na sua cabeça, beleza? Tá bom, então vamos lá. Situação número 1, declaração em separado. Então, a declaração em separado aqui quer dizer que, né, o marido vai declarar separadamente da mulher, da esposa. Então tá aqui, declaração do pai. Vai aparecer bens do pai, renda do pai e despesa do pai. Tá vendo que eu até sublinhei aqui que vem bens da própria mãe também? Mas não é separado, Roberto? Só tem um detalhe. Quando se faz declaração em separado, os bens comuns do casal, tá? E também individuais, todos esses bens têm que aparecer numa só declaração. Deu para entender? Muito bem. Então, na declaração do pai apareceu bem do pai e da mãe, renda do pai e despesa do pai. E na declaração da mãe, só a renda e despesa dela, porque seus bens estão na declaração do marido. E como é que a Receita Federal fica sabendo? É porque um declara o outro como cônjuge. E assim a Receita Federal fica sabendo, tá bom? E o filho declara seus bens, suas rendas e suas despesas. Agora, declaração em conjunto. Opa, nesse caso, é necessário escolher um do CPF, ou do marido, ou da esposa, para declarar, tá ok? Então, foi escolhido o CPF da mãe. Então, vou declarar bens, rendas e despesas, somando do pai e da mãe. Muito simples, é só juntar tudo, tá ok? E o filho declarou seus bens, rendas e despesas. Agora sim, declaração em separado com o filho dependente da mãe.
Então, é a mesma declaração da situação número 1, só que o filho não vai fazer sua declaração, ele vai entrar como dependente na declaração da mãe e vai trazer toda a sua sacola. Acompanhe. O pai declara bens dele e da mãe, renda e despesa. Certinho? A mãe declara bens do filho, porque o dela foi lá para a declaração do cônjuge. Certinho? Agora, poderia ser o contrário. Ela declarar os seus bens e também o do pai. Aí teria que aparecer a declaração das 3 pessoas aí. Bom, então declarou o bem do filho, porque o dela foi para a declaração do marido. Renda da mãe e do filho, despesa da mãe e do filho. Tá vendo que a sacolinha do filho veio tudo para a barriga, para a declaração da mãe? Né? Bens, sublinhado aqui, ó, do filho. Bens, renda e despesa do filho aqui na declaração da mãe. Tá ok? Então o filho não está declarando, o filho está entrando como dependente da mãe aí, trazendo a sua sacolinha para dentro da declaração da mãe. Aí você diz, mas isso é vantagem? Depende do tipo de renda. No caso do filho aí é renda salarial. Às vezes não é vantagem, porque vai somar renda de salário da mãe com renda de salário do filho. Imagine, se a mãe paga 15% de imposto e o filho também 15%, somando pode ser que suba para 27,5%. Tá ok? Mas pode ser que ambos estão pagando por 27,5% e quando se somam as despesas dedutíveis, pode ser que o percentual caia para 15% ou 7,5%. Por isso tem que simular. Tá ok? Agora vai ficar uma dica muito legal aqui para você, que é o seguinte. Você sabe muito bem que em 2022 o Supremo Tribunal Federal tornou pensão alimentícia recebida pelo alimentado como sendo um rendimento não tributável. Cuidado, muita gente chama de rendimento isento. Isso é pessoa que não conhece direito tributário. E você é profissional e conhece. Então veja bem, o que é um rendimento isento? Fato gerador já ocorreu, porém chegou uma lei e afastou a sua tributação, isentou. Ok? Agora, o que é um rendimento não tributável? Quer dizer que o fato gerador não ocorreu. Houve um recebimento, mas não existe fato gerador do tributo. Então não precisa de uma lei chegar aí e isentar. Apenas não vai ter incidência. É igual o isento, porém, conceito é outro. Tá ok? Quem recebia rendimento de pensão alimentícia judicial tinha que fazer o carnê-leão e oferecer a tributação, tá lembrado? Mas aí o Supremo Tribunal Federal falou, olha, isso está errado, porque isso é bis e idem. Porque imagine o pai pagando a pensão alimentícia do filho. O pai recebeu o salário, não é isso? E descontou o imposto de renda, do que sobra, uma parte manda para o filho, como determina o Código Civil. E aí, querer tributar o filho, uma renda que já foi tributada no pai, foi isso que o Supremo Tribunal Federal decidiu. E aí, então, o que acontece? Que o que o filho recebe não caracteriza renda. Portanto, não se fala em renda isenta ou tributável. Tá? Não é renda nem provento, é apenas uma entrada. E aí a Receita Federal mandou corretamente declarar na ficha rendimentos isentos e não tributáveis por ser um rendimento não tributável. Fechando o parênteses, voltando. Veja, imagine então que o pai está separado da mãe e paga a pensão do filho. Tá ok? E aí a mãe, para fazer a declaração, é mais interessante agora colocar o filho como dependente. Porque nesse caso, na declaração da mãe, vai entrar os bens, né, dela, já que ela está separada do marido, e do filho, se tiver. Tá? A renda da mãe e do filho. Só que o do filho vai entrar como renda isenta, a renda não tributável, porque é uma pensão alimentícia. Então não altera o imposto de renda da mãe. Certinho? Agora, a grande vantagem é que o filho geralmente tem aí despesa com instrução, despesa médica, e essa despesa do filho, aquela sacolinha do filho, entrou na declaração da mãe, tá vendo? E aí, então, essas despesas acabam diminuindo o imposto de renda da mãe. Então, a partir de 2022, com essa decisão do STF, passa a ser interessante para a mãe que tem filho, que recebe pensão do pai, né, colocar esse filho ou a filha como sendo seu dependente. Entendido? E aí, gostou desse vídeo? Dê uma porrada aí no like, inscreva-se aqui no canal, acione o sininho para você receber as notificações dos outros vídeos que eu vou lançar, porque é melhor você receber notificação dos vídeos do Lobeto do que receber uma notificação da Receita Federal do Brasil. Olha, acesse natacursos.com
Inscreva-se no novo curso Imposto de Renda Pessoa Física 2024, que está na promoção de lançamento. E venha que eu te espero lá na sala de aula.